Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal o encerramento do inquérito das fake news, que tramita na corte desde 2019. A OAB alega a elasticidade excessiva do objeto investigativo. O inquérito foi aberto pelo ministro Dias Toffoli, na época presidente do Supremo, com o objetivo de investigar notícias falsas e ofensas e ameaças que atingiam a honra e a segurança dos ministros do Supremo e também os familiares dos integrantes da corte. Hélio, daí nossa primeira pergunta. O inquérito das fake news está na hora de terminar? Carol, certamente está na hora de acabar. São 7 anos de injustiça, de violações ao devido processo legal, mas a OAB acordou muito tarde. Aliás, não só a OAB, muita gente que hoje está criticando os abusos estava fechada com o STF durante todo o processo contra o Bolsonaro. Valia tudo para tirar o Bolsonaro da política, as favas com a Constituição, né? Tudo tendo como alvará esse inquérito abusivo. Então, vamos desenhar. Inquérito é um trabalho investigativo, é um trabalho de polícia, né, que vai juntar, então, evidências para apresentar à justiça, e aí a justiça decide se aceita ou não o caso para o julgamento. Isso é a Constituição. Nenhum tribunal pode comandar investigação. Mas tinha a brecha. Qual é a brecha? Se um crime for cometido nas dependências do Supremo, a lei permite que o próprio Supremo faça uma investigação. Então, o Toffoli aproveitou essa brecha, abriu esse inquérito, fez essa mágica para levar para o Supremo Tribunal Federal o poder de controlar todo o processo de possíveis crimes que estariam sendo cometidos nas redes sociais, em palanques, etc. Foi uma mandracaria, né, que passou a ser um instrumento político, um instrumento de perseguição contra quem criticava o Supremo Tribunal Federal. É um inquérito secreto, comandado, como a gente sabe, pelo Alexandre de Moraes, que já foi prorrogado N vezes, que nem escopo definido tem, Carol. Cabe tudo nele e, portanto, está tudo errado nisso. E durante o governo Bolsonaro, a própria OAB, que agora está colocando aí essa carta e tal, apoiou esse inquérito. Ela reconhece isso na própria carta agora. Alimentaram o monstro foi ficando cada vez mais forte, né? É isso que aconteceu. Esse último episódio que a gente tem mencionado, de incluir auditores da Receita Federal no inquérito, só comprova o quanto saiu de controle. Auditor não tem foro privilegiado. Nem tem foro privilegiado, Carol, os milhares de julgados, condenados pelo quebra-quebra lá do 8 de janeiro. Segundo a lei, eles tinham que ser julgados na primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho falado aqui bastante sobre o perigo da togatocracia, né? Ou juristocracia, como alguns chamam. O que é isso? É a usurpação da representação popular que o Congresso tem, né, por poucos juízes de uma corte superior, né, que passam a legislar, passam a definir os rumos de um país e tal. Na prática, é um golpe na democracia. E a gente está vendo isso desgraçadamente acontecendo no Brasil há alguns anos. É sapo na panela, a República sendo corroída, cozinhada sem que se perceba, né? Então, hoje o Congresso ele está limitado, ele está pautado pelo Supremo Tribunal Federal, muitas vezes em tabelinha com o Lula. Qual é a saída republicana, Carol, para encerrar? Pressão popular sobre os senadores, para que eles cumpram a sua prerrogativa de tramitar impeachment de ministro do STF. Vamos então falar mais sobre o Supremo Tribunal Federal. A gente volta ao tema Código de Conduta. Ideia que ganhou o apoio de organizações civis, jurídicas e empresariais no manifesto intitulado Ninguém Acima da Lei. No documento, temos ali críticas à atuação de cortes superiores, também destaque para as apurações do caso Master e um pedido para definição de parâmetros para orientar a atuação dos ministros. O documento deve ser lido na próxima segunda-feira na Faculdade de Direito da USP, uma das mais tradicionais do Brasil, onde o ministro Alexandre de Moraes leciona e o ministro Dias Toffoli integra a Associação dos Alunos. Hélio, esse manifesto eleva ainda mais a pressão para um código de conduta no Supremo Tribunal Federal? Carol, sem dúvida a pressão sobre o Supremo cresceu muito. É a pior crise da história do Supremo. Então,
esse manifesto de entidades distintas, diversas, inclusive do empresariado, é importante, porque só a pressão popular pode servir de incentivo para que os senadores façam o seu trabalho. Porque a questão não se resolve com código de ética, não. Isso parece brincadeira. Código de ética é coisa de piscina de condomínio. Bem diferente do que tem acontecido, os ministros não têm cumprido a Constituição, não têm cumprido leis, e este é o problema. Vamos lembrar aqui uma retrospectiva rápida. Tem conflitos de interesse inaceitáveis, quase 2.000 casos ativos de tribunais superiores com atuação de escritórios de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, como no caso do Master com a Viviane Barça de Moraes. Isso fere, no mínimo, o princípio da imparcialidade do juiz. Segundo, o STF vem atuando em causa própria. Vem uma crítica embasada a algum ministro, aí o tribunal se julga vítima, se alega vítima, abre uma investigação, faz uma acusação e determina uma sentença. Isso é completo abuso, né? Ele vem acontecendo desde sempre, Carol, no âmbito desse inquérito, desde 2019. Terceiro, né, o STF legislando, intervindo em outros poderes, né? O caso do PL da censura, do marco temporal, né, do aborto, né, tantas outras pautas que o Congresso tem, né, e tiveram, né, a mão forte aí do Supremo Tribunal Federal para reescrever, inclusive, a lei. Mas não cabe ao STF, eu já disse muito isso aqui, dizer como a lei deveria ser. Cabe ao STF ratificar como a lei é, né? Eu dei 3 exemplos graves de atitude que não precisa de código de conduta algum, Carol, para se saber que são coisas erradas, né? Então o Senado precisa acordar, né? A sabatina de ministros tem sido historicamente uma farsa no Brasil. Esses ministros foram todos sabatinados, como a gente sabe. Passaram como gente de reputação ilibada, como gente de notório saber jurídico. O Toffoli nem passou em concurso para magistratura. Ele foi reprovado 2 vezes. Então, que notório saber jurídico é esse, Carol? Então, eu acho que esse manifesto é um bom sinal, ainda que esses mesmos que assinaram esse manifesto tenham se omitido no passado. Eu digo se omitiram quando esse inquérito foi instaurado, se omitiram durante todo o trem de abusos contra os vândalos do 8 de janeiro e contra o Jair Bolsonaro, né? No começo de março vai ter uma manifestação gigante convocada pelo Nicolas, com foco nessa questão do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver, Carol, até quando o Senado vai continuar acovardado. Terceiro assunto, Hélio, esse vem do México. A morte do narcotraficante mais procurado do país, conhecido como El Mencho. Depois da operação militar que matou o líder do cartel Jalisco Nova Geração, o México viveu um caos. Mais de 50 mortes registradas em mais de 20 estados mexicanos, com lojas, bancos e veículos incendiados. E aí, Hélio, a pergunta que a gente faz é: o que está acontecendo no México serve de alerta para o Brasil? Esse episódio no México é impressionante. A gente não pode permitir que o Brasil chegue nesse nível, chegue no nível da Venezuela, mas a gente está no caminho. Veja como a polícia tem revelado o crescimento do crime organizado, assumindo negócios legais aos montes, setor de combustível, setor de hotelaria e tantos outros. A Operação Carbono Oculto revelou 1.000 empresas de combustível, basicamente postos e também até distribuidores de combustível, tudo sob controle do PCC, e revelou 40 fintechs também. A polícia também identificou, Carol, investimentos do PCC em fundo, em infraestrutura, em porto, usina, etc. E por conta da sonegação de impostos que eles fazem, e por descumprirem, por exemplo, as regras de carbono, no caso dos combustíveis, isso está dando muito, muito mais dinheiro do que traficar droga. É o novo business plan do crime. É mais lucro com menos risco. Não, a estimativa que se tem é que o crime organizado já movimenta 150 bilhões de reais por ano com negócios lícitos. A Polícia de São Paulo, inclusive, prendeu recentemente uma delegada recém-concursada associada ao PCC. Então, o crime organizado está infiltrado também no Estado, como a gente sabe, né? Inclusive na política, que a gente tem falado aqui. Aqui é diferente do México. Lá é contrabando, né, de droga, de arma para
colocar dentro dos Estados Unidos. Aqui é uma infiltração criminosa mais ampla, é mais envolvida no dia a dia, até porque está aí nessas coisas que a gente consome, tipo combustíveis e tal. Então, aqui a solução exige vontade política, mais enfrentamento pela justiça, que seja menos leniente, que não fique soltando faccionado em audiência de custódia, que não dê habeas corpus para traficante internacional. Enfim, Carol, que não tenha pena de bandido como a esquerda costuma ter. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente. Hélio, obrigada. Bom dia para você.